4 do tópico 1 fala da data, que diz assim: de acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo teve preso domiciliarmente, por cerca de 2 anos, conforme Atos capítulo 28, versículo 30, Atos 28, versículo 30, entre 60 e 62 depois de Cristo, aproximadamente. A partir dessa premissa, a data provável da redação da Epístola aos Efésios ocorreu por volta do ano 61 e 62 depois de Cristo, tendo Tíquico como seu portador, conforme capítulo 6, versículo 21. Havia alguns costumes na época, irmãos, entre eles na questão de redar, de escrever livro, Então havia alguns costumes, entre eles o primeiro do autor se identificar, Então, como Paulo fez, ele se identificou como apóstolo do Senhor. Então havia esse costume na época. Um outro costume era que a escrita ela era feita através de um pedaço de cano, Então, havia uma esponja do lado daquele que escrevia e havia um pedaço de cano, Hoje, na atualidade, na idade moderna, nós temos caneta, lápis, etc. Naquela época, na Idade Antiga, já não havia isso. Na Idade Antiga, eles utilizavam já um pedaço de cana. Então, assim é que faziam os escritores, os escribas na época. Um outro costume também que tinha na época era de escrever ou no pátrio ou em peles de animais, que eram os pergaminhos. Era um outro costume também na hora de redar. Você escrever em pátrio, que era uma planta, era como uma folha na época, e havia uma planta no Rio Nilo chamado papiro, e através dele, então, se extraía o papiro para se escrever, E também havia peles de animais, que eram os pergaminhos que se escrevia também nessa época. Além disso, um outro costume é que na hora de escrever havia, no caso, alguém que era contratado para redar, para escrever, um amanuense, que era um escritor. Nessa carta aos Efésios, Paulo ele é o autor, ele escreve essa carta. Porém, na carta aos Romanos, não é Paulo que escreve, como a primeira carta de Pedro também. Ele não escreveu Pedro. Pedro narrou, Paulo narrou, e alguém escreveu. Então, vamos analisar isso? Então, Romanos, capítulo de número 16, o último capítulo da carta de Paulo aos Romanos. Versículo de número 22. Paulo que escreveu a carta aos Romanos, vamos ver? Eu, Tércio, que esta carta escrevi, vos saldo no Senhor. Então, quem escreveu foi Tércio, não Paulo. Paulo narrou, Tércio escreveu, ele era um amanuense, um escritor que era contratado na época. 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo 12. Quem escreveu essa carta? Vamos ver? Por Silvano, vosso irmão, como cuido, escrevi abreviadamente, exortando e testificando que essa é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. Então, Silvano, escreveu essa carta. Silas, ele escreveu esta carta. Ele escreveu esta carta aqui de Pedro. Amém? Então, havia esse costume. A carta já de Efésios, houve um portador, Tíquico, como nós lemos, que havia também os entregadores de cartas na época, e Tíquico foi um deles, Tíquico. Amém? Então, vamos analisar o tópico segundo, os destinatários agora.